pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada, e ao fim desse período estava faminto. Você está lendo na tua, teve fome, por isso que eu peguei essa versão aqui, tem uma diferença. Indagou-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Ele propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-las a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Forte isso, hein? Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Em seguida o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou. Olha só, você aí de repente está lendo pináculo, né? Muitas bíblias mostram pináculo, é a parte mais alta. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Então Jesus retornou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestação de grande apreciação. Glória a Deus. Curva sua cabeça. Você que está em casa, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós oramos, agradecemos pela tua presença aqui. Espírito Santo, tu tens a liberdade, como tu estás aqui desde o início do culto. Fica conosco, abra os ouvidos espirituais, me usa como instrumento em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Texto tremendo. Presta bem atenção, tem assuntos que a gente tem que retornar, a gente tem que alertar. Estamos virando o ano, e a gente tem que tocar em algumas coisas, que isso é base de igreja também, né? E Deus me gerou, já preguei nesse texto algumas vezes, mas agora veio com algo diferente. Vamos prestar atenção. Nesse capítulo de Lucas, a gente vê a manifestação, o mover, tá? Da ação do Espírito, a terceira pessoa da Trindade. E no capítulo 3, a Bíblia mostra que Jesus, ele passou pelo batismo, né? E o Espírito, como forma de pomba, parou sobre cima dele, né? Sobre ele. E escutou-se uma voz: este é meu filho amado, em quem comprazo. Outras versões aqui falam em que me agrado sobremaneira. A versão King James mostra isso. Então comprazo quer dizer se agradar de uma forma tremenda, de uma forma fora do normal. Amém ou não amém? Está em Lucas capítulo 3, versículo 22, isso que eu estou falando aqui, quando o nosso Deus fala isso. E a Bíblia fala, né, aí no capítulo 4, que dali Jesus voltou para o Jordão, né, e conduzido pelo Espírito, o Espírito levou ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E eu te pergunto, já começando, já botando o pé na porta, quando você passa pelos teus desafios, pelas tuas lutas, Deus tem se agradado de você? Você está pleno do Espírito Santo? Deus se agrada da tua conduta, porque desafio vai vir.
Amado, pode vir um deserto que for, a pressão que for. Amado, se você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, e que se você sabe o que está dentro de você, o que está dentro se movendo dentro de você, pode vir um deserto que for, que você vai passar. Deixa o Espírito te conduzir, meu irmão. Deixa o Espírito te conduzir. Porque, entenda isso, você tem que entender o tipo de desafio que você está passando, a dificuldade que você está passando, para você saber como, proceder, porque tem desafio que nós mesmos construímos. Agora tem desafio que o Espírito nos leva. Tem coisas que Deus permite te levar. Sabe por quê? Porque tem desafios de luta e tem desafios de promoção. Quem quer ser promovido com Deus aqui? Dá uma glória a Deus, em Deus. Amado, tem desafios que Deus te leva para te promover. Saul passou por isso, mas foi reprovado. Saul, Deus lá em livro de Samuel, capítulo 15, Deus falou, Samuel chegou perto dele, o profeta falou, vou te levantar rei, mas antes disso, vai lá e mata todos os amalequitas, destrói tudo, faz o que Deus mandou. Então muitas vezes Deus permite o desafio e a guerra, porque vem uma promoção, uma coisa maior para a tua mão. Deus falou bem claro, o texto fala que ia ser levantado o rei, mas antes, passa lá pelo desafio. Tem coisas que Deus permite nós passarmos, tem coisas que nossos erros nos leva, mas tem coisas que Deus permite o Espírito te levar para o deserto, porque tem coisa grande te esperando do outro lado. Você crê nisso? Dá uma glória a Deus. Então, meu amado, se é conduzido pelo Espírito, deixa Deus te levar, que tem coisa boa no final para você. Porque a Bíblia fala que Jesus, quando ele foi para o deserto, ele estava pleno do Espírito Santo. E no versículo 14 fala que no poder do Espírito, na virtude do Espírito, aquilo que estava no interior saiu, meu irmão, depois do desafio. Saiu e começou a fazer uma grande obra. Mas ele passou primeiro por um desafio. Ou seja, tem uma diferença de estar pleno, tem uma diferença de virtude. A tua versão deve estar falando a virtude do Espírito. Aqui fala no poder do Espírito. Ou seja, aquilo que estava cheio saiu em ação. Começou a manifestar a glória do Senhor de uma forma tremenda lá de fora. O poder de Deus estava sendo liberado. Aquilo que estava dentro de Jesus saiu com poder e graça. E quem recebe isso, dá uma glória a Deus. Então fica cheio, que Deus quer te usar. Glória a Deus. Vamos lá. Interessante que o inimigo tentou 40 dias. Mas o Jesus que começou no início, agora que vai começar um mistério aí, eu quero que você preste atenção, para a gente crescer. Mas o Jesus que começou no início, a Bíblia fala que ele estava pleno do Espírito e ele estava jejuando, porque falou que ele não comeu nada. E estava ligado em Deus. O Jesus que começou no início, passou os dias, quando chegou no 40º dia lá, amado, a Bíblia fala que ele estava, aqui na minha versão, a tua teve fome, que estava faminto. Na versão original grega e hebraica, fala que ele estava faminto, ou seja, além do normal de fome, porque eu e você sentimos fome. Quando bate, eu tomo café da manhã, quando bate lá para meio-dia, amado, eu olho lá para o volante, lá parece uma rosquinha, tu já cheio de fome. Pô, mas faminto é além da tua força. E o diabo ia aproveitar aquele momento ali, amado. Ele ficou tentando 40 dias. Mas chegou um momento que ele é agora. Porque alguma coisa Jesus demonstrou, que ele esperou o momento certo. E a gente vai falar sobre isso. Que ele tentou de uma forma diferente, que no último dia, ele tentou de uma forma diferente. E nós temos que prestar atenção nisso. Jesus, ele foi tentado, e além do que ele podia suportar da fome, ele estava faminto, amado. Imagine, a carne dele devia estar gritando, a fome devia ser muito, mas algo, duas coisas que preencheu ele, para que ele suportasse: o Espírito e a palavra. Tampou aquele vazio de fome dentro dele, e sustentou ele até o final, e graças a Deus por isso, amém ou não amém?
Amado, então há momentos que nós passamos por tentações, há momentos que todos nós somos tentados, mas tem dia que está pior, mentira ou não? Ou só eu que acontece isso? Tem dia que a pressão vem, a tentação vem, a carne grita, mas Deus fala para você hoje, tem algo que pode satisfazer a tua fome, é o Espírito Santo e a palavra de Deus, meu irmão. Se alimenta disso, se alimenta disso. Tem dia que isso é para qualquer um, o diabo ele espera o momento. Está falando aí de tempo. Você não é melhor do que ninguém, nem eu. Nós não somos. Mas tem coisas que Deus deu para a gente, para que a gente use. Presta atenção, para o diabo chegar onde ele quer chegar na tua vida, ele vai tirar aquilo que te mantém forte. Então ele atua nas armas que nós temos. Presta atenção nisso. O diabo, a primeira coisa que ele vai fazer para mudar a história, ele tem que tirar as armas. Tem que tirar as armas. Como é que vai tocar em você? As armas de Jesus ali, estava cheio do Espírito, estava em jejum. Ou seja, o diabo vai atacar a gente na parte humana e na origem. Jesus ele foi atacado na parte humana e na origem. Ofereceu o pão para ele, depois apresentou ele, era o rei dos reis, o todo-poderoso. Apresentou os reinos e apresentou o que? Pula daí do pináculo. Para quê? Para tombar ele. Ia quebrar o jejum e ia levantar ele em soberba e altivez. Aí o diabo ia entrar. E Jesus ele tinha uma caminhada humana, ele tinha que terminar o percurso dele de uma forma humana. Presta atenção, a primeira coisa que o diabo faz na tua vida, na minha vida, é tirar as nossas armas. Ele sempre vai fazer isso. Se você está forte, ele vai esperar o momento certo para tirar as tuas armas. Quais armas? E Jesus aqui ele estava numa forma, entenda isso, meu irmão, isso foi com Adão e com Eva. O que Adão e Eva lhe caiu? Naquilo que alimentava. O que aconteceu com Jesus? A mesma coisa, aquilo que alimentava. Aquilo que te alimenta no combate, ou vai te fortalecer, ou vai te enfraquecer. O que te alimenta? O que me alimenta? O que nos alimenta? É o que vai te dar a vitória nesse desafio. O que alimentava Jesus, o que manteve ele, todos nós. Jesus se alimentou de quê, meu irmão? Oração, jejum e palavra. Você é alimentado com o quê? No mundo espiritual para guerrear no meio dos teus desafios. A mesma coisa. O diabo ele vai tentar tirar todas essas armas. Sabe por que Jesus tinha um propósito? Tem uma igreja de propósito aqui, levanta o braço e dá uma glória a Deus. Então para de murmurar, para de reclamar, para de se achar deprimido. Usa as armas que você tem. Usa as armas. Deus te levantou porque tem muita coisa do outro lado. Tem gente te esperando. Tem gente que esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tem gente esperando do outro lado. Passa pelos teus desafios usando as armas que Jesus usou. Oração, jejum, palavra, ser cheio do Espírito Santo. É que a gente precisa. Tem uma igreja aqui dando glória a Deus. O que a gente vê muitas vezes, a gente tem propósitos, todos nós temos uns desafios diários. Jesus ele é homem igual a você, igual a mim. Mas tem uma coisa, minha mãe, ele era 100% homem e 100% Deus. Tem uma coisa que agrada o céu e agrada a terra, sabe o que? Está escrito, está escrito. Assim está escrito, Satanás. Está escrito! Está escrito! Ele era 100% homem e 100% Deus. Coisas que agradam o céu e terra. A palavra do Senhor. Ah, Satanás, não sei o quê. Assim está escrito. Ah, não sei o quê. Está escrito. Satanás, está escrito. E a gente tem que andar assim. Não adianta você murmurar. Não adianta você reclamar do leite derramado. Não adianta você ficar chiando. Amado, usa as armas que você tem. Deus deu a capacitação de todo filho dele colocar a mão nessas armas, a começar pelo seu filho amado. E muitas vezes a gente não usa. A gente prefere passar pelo desafio, mais reclamando, mais preocupado, do que colocar a mão nas armas que nós temos. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus ou não? Usa as armas que nós temos. Às vezes eu acho que isso está caindo de desuso. Por tantas situações que a gente enfrenta, por tantos desafios,
por tantas coisas que eu vejo. Amado, Jesus orou 40 dias, jejuou 40 dias, usou a palavra 40 dias, e você quer ficar 10 minutos e achar que usou, acabou, eu passei. Às vezes não. Às vezes Deus vai requerer de você um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses de jejum, leitura diária, oração, aumenta o teu tempo. Eu só sei sim, que, amado, no final disso, se você fizer da forma como Deus está dando a forma, aleluia, está escrito, você já venceu em nome de Jesus. Se tem um povo aqui separado de Deus, que já venceu, dá glória a Deus. A gente vence. Não adianta, meu amado, a gente ficar olhando para o lado, a gente ficar olhando para o amigo, a gente ficar olhando o irmão que foi e você ficou. Não, meu amado, ele foi, porque Deus tem um propósito diferente do seu, e ele de repente usou as armas melhores do que você. A gente vê a gente mais reclamando e mais preocupado do que usar as armas que nós temos. Deus deu essa fórmula, e usou primeiramente o Filho, e ele venceu para a glória do Deus Pai. Amém ou não amém? Você está entendendo a glória a Deus? Então uma das primeiras coisas que Satanás tenta é tirar as nossas armas. Armas que nós temos: oração, palavra, ser cheio do Espírito Santo, comunhão, igreja. Quantas pessoas estão abrindo mão da igreja? A comunhão dos santos. Começa a ficar frio, começa a ficar distante. Você está minando a arma que Deus te deu. Porque quando você entra num ambiente desse, você pode vir triste. A gente está louvando, recebendo uma palavra, glorificando. Você sai daqui diferente, não sai? Glória a Deus para mais uma jornada. São coisas que a gente vai abrindo mão por causa de um programa, às vezes, de televisão, por causa de uma situação. Amado, não abra mão. A congregação, como diz lá em Hebreus 10, que é o costume de alguns, 3:10 em Hebreus, a gente está abrindo mão. Não faça isso em nome de Jesus. Deus criou para um propósito. Amém ou não amém? Então usa as armas que Deus te deu, né? E eu coloquei aqui, tudo que o diabo ele faz, ele entra com propósitos terrenos e pessoais. Eu quero que você comece a pensar, que eu vou entrar em alguma área aqui que vai tocar você. Ele começa com propósitos terrenos e pessoais, colocando o eu, o ego. Foi o que aconteceu com Jesus. O eu, o ego ia falar mais do que ele. Ele quem? O Senhor. Ou seja, o eu vai falar mais do que o ele. Ele sempre atua dessa forma. Ele começa a nos elevar. Você vê que na palavra, né, e a gente vai tocar nisso, os 3 pontos que Satanás atuou, e eu vou mostrar isso em passagens bíblicas, é sempre da mesma forma. E tentou tirar Jesus, tá? Agora isso é um mistério, amado. Presta atenção uma coisa. O diabo ele não vai aparecer às vezes colocando medo em você, não vai aparecer de um modo terrível, não vai aparecer às vezes do meio de desafios para te destronar, para te tombar. Muitas vezes ele aparece na sutileza. Com Jesus aqui ele apareceu na sutileza, ele apareceu numa conversa. Com Adão e Eva foi a mesma coisa. Muitas vezes ele aparece de uma forma tranquila. Ele espera o momento certo. Ele esperou o momento certo para Jesus. Não foi com 10 dias, não foi com 15, não foi com 20. Foi no momento que ele viu. Quando bateu 40, ele sentiu que agora era a chance dele de entrar, tirar as armas. Primeira coisa que ele fez, ofereceu pão para quebrar o jejum. E depois ele apareceu com 2 formas de altivez soberba, para parar com a comunhão com Deus. Deus que tem que falar mais alto, amém ou não amém? Então ele tentou ali, primeira coisa. E isso acontece na nossa vida também. Amado, Jesus, presta atenção, ele estava caminhando numa condição humana, e o diabo estava querendo que ele andasse numa condição divina, porque ele precisava terminar o percurso numa condição humana. Ou seja, ele ia fazer o nosso Senhor cair, sair da condição humana para a divina, com uma ordem satânica, com o pedido dele. Aí você vai falar para mim, tem líderes assim que começam humano, se transformam em divino, por uma ordem satânica dentro das igrejas. Governantes, presidentes, começa oferecendo ao povo tantas coisas, daqui a pouco a caminhada humana ele se transformou no divino, por
causa de uma direção satânica. Tem líderes também dentro de igrejas que começam numa condição humana e se transformam num divino e começam a tirar proveito das ovelhas. Isso acontece em qualquer lugar. Nós precisamos estar alertas. Sim ou não? Você está entendendo isso? Dá uma glória a Deus. Muitas vezes começa numa condição humana, te eleva na divina, mas com uma ordem satânica no fundo. Isso é muito sério. Muitas vezes você está dentro da igreja achando que está agradando a Deus, mas por trás disso tem uma palavra do inimigo. Dentro da casa dele a gente vai ver isso. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Dá um glória a Deus. O diabo ele sempre vai atuar em 3 áreas, eu falei aqui. Você vai ver que é na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Concupiscência quer dizer cobiça. Abra aí em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 16, a gente vai ler isso, você vai entender. Tem gente aí, dá glória a Deus. Sei que você está prestando atenção. A gente hoje está aprendendo algumas coisas. Abra aí. Diz assim, ó. Vou ler com você e a gente vai ver isso. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, Jesus foi tentado com o pão, concupiscência da carne, ou seja, a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, foi oferecer a Jesus os reinos, e a soberba da vida. Jesus ele foi tentado do alto templo para pular e usar do seu poder. Ou seja, levantou ele, qual te vês? Eu sou rei, eu sou todo poderoso. A Bíblia fala que o quê? Isso não vem do Pai, mas do mundo. Ou seja, ele tentou nas 3 áreas que Jesus já tinha falado através de João. Você está me entendendo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Primeiro ele tentou na carne, se depois ele foi nos olhos, ofereceu uma fração, então mostrou para ele os reinos. E na soberba da vida, pula daí, dá ordem aos teus anjos. Vai, mostra toda a tua altivez sem a direção de Deus. Isso acontece na nossa vida. São as 3 áreas, isso não vem do Pai, mas é do mundo. E o mundo é caído, onde Satanás governa. Essa é a verdade. Mas a Bíblia fala, aleluia, dá um glória a Deus bem alto para Jesus escutar. No versículo 17 ele diz o seguinte: ora o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele porém que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, Deus está falando, permanece, crê em Deus, continua a lutar, permanece nas coisas do Senhor, porque isso vai passar. Permanece, continua a caminhar com Ele, acredita. Satanás quer te jogar para o lado, mas permanece. Eu creio no meu Senhor, glória a Deus. Mas aquele que permanece nas coisas do Senhor, amado, a vitória é certa em nome de Jesus. E tem um povo vitorioso aqui, dá um glória a Deus. Amado, bem claro o texto. Ora, o mundo vai passar, bem como a sua cobiça, mas aquele porém que faz a vontade, faça a vontade de Deus, são esses que vão permanecer. A gente precisa permanecer. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem vai lutar até o final, dá glória a Deus. E tem coisas que tudo passa, meu irmão. Deus fala que você tem que permanecer. Ou seja, aquele que começou a boa obra vai completá-la. Independente do que você está passando na tua vida, Deus começou uma boa obra, permanece que Ele vai completar.
Ele vai completar na tua casa, vai completar na tua família, mas vai vir os ventos, vão vir os desafios. Usa as armas que você tem. Entenda que Satanás, ele vai tentar tirar as armas para ele tocar em você. Amém ou não amém? Você está entendendo? E uma coisa que ele faz é que você perca a sua identidade. Outra coisa é para ele tocar, para que ele venha fazer o que ele quer na vida de pessoas, e no final uma destruição, tirar a identidade do povo de Deus. Olha a Bíblia, olha o que a Bíblia fala em Lucas capítulo 4, versículo 9, se tu és o Filho de Deus, colocou ali a identidade dele em jogo. Muitas vezes isso acontece na nossa vida, a gente perde a noção de quem Deus é e que nós somos nele. Muitas vezes a gente caminha, a pressão vem, e a gente às vezes está tentado, você esquece quem Deus é, e o que você é em Deus, e a única coisa que vem na tua mente, a vontade da tua carne, é realizar aquilo ali, e isso é numa fração de tempo, a queda é numa fração de tempo. A Bíblia fala em Lucas capítulo 4, versículo 5, fala assim, ó, e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. É numa fração de tempo. A queda é numa fração de tempo. Primeiro ele tira as tuas armas, ele entra. Depois ele começa a mudar a tua identidade. E depois vem a queda numa fração de tempo. Você peca muito rápido. É numa fração de tempo, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então a primeira coisa que o diabo faz, ele tenta tirar as tuas armas. Ele tenta tirar a tua identidade através do quê? Da altivez, da soberba, com uma ordem satânica no fundo, e com isso faz com que você perca a identidade. Aí entra o pecado numa fração de segundo, ele a mostra, e você aceita. Nós aceitamos muitas vezes. Sabe por quê? Porque nós precisamos muitas vezes do pão da terra. É uma verdade, a gente precisa, mas existe um pão que é superior a tudo isso, o pão que desceu do céu, o pão da vida. O pão da terra é temporal, mas o pão do céu, aleluia, é eterno. Se Satanás te apresentar, meu amado, entenda isso, pastor, se Satanás chegar para você e falar, toma aqui o pão, você vai falar, eu estou cheia já, eu estou já satisfeita, porque tem um alimento que desceu do céu, é o pão da vida, é o pão da vida. A gente tem que estar saciado no pão da vida, não no pão da terra que é temporal. Isso passa. O que nos preenche? Quando eu falo pão da terra, eu estou falando das coisas seculares, daquilo que alimenta a nossa carne. Existe um pão que dá vida a você e que te mantém de pé. O nome dele é Jesus, o pão da vida. Mantenha isso dentro de você. Primeiro ele tira as tuas armas. Ele te faz 3 perguntas. Muda a tua identidade e a queda vem rápido, numa fração de tempo. Outra coisa que acontece na vida dos filhos de Deus, que a gente tem que estar ligado. A arma que a gente tem, muitas vezes Satanás vai usar contra você. A Bíblia fala em Lucas, volta lá em Lucas capítulo 4 de novo. Satanás fala assim para Jesus. Em seguida o diabo levou ele para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te proteja. Abre Salmo 91 aí, rapidinho. Versículo 11 e 12, vê o que está escrito aí. Salmo 91, versículo 11 e 12. Aparece aqui no telão, Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O diabo usou a própria palavra para Jesus. E você pensa que é o tal, né? E a gente pensa que nós somos o tais. E o engraçado, por coincidência ou não, ele levou no lugar mais alto do templo, aponta para a igreja. Satanás te tenta lá fora e te tenta aqui dentro. Ele tenta dentro da igreja, e ele usa a própria palavra dentro da igreja, entre os crentes, para que ele seja ordenado líder daquele lugar, para que ele dê as cartadas. Com a soberba, primeiro ele tira as armas,
Você não presta atenção, você cede. Depois, ele atua nessas 3 pontos aí que a gente falou, da concupiscência. Depois ele faz você perder a identidade, vem a queda. Aí ele opera, te eleva dentro da igreja. Aí você vê essa bagunça que é. Igrejas, pessoas se aproveitando, situações. A gente escuta muito por ser pastor, igrejas que tem cada situação acontecendo. E sabe por quê? Porque um dia saíram da sua condição humana, se acharam divinas, mas por trás de uma ordem satânica. Perdemos a presença de Deus, porque a Bíblia fala que é necessário que Ele cresça e nós diminuamos. Então, Satanás ele entra dessa forma, ele usa a própria palavra contra o crente. Então você está pensando que você aceitou Jesus, você está intocável, que você está dentro da igreja, eu estou tranquilo agora, eu vou para o céu. Não toma cuidado não para você ver. Ele vai usar a própria palavra que você lê, vai distorcer, vai fazer de uma forma diferente. Você vai tomar posse, você vai para um caminho errado. E você quebra a aliança com Deus. Isso é muito sério, meu irmão. São coisas que nós lemos e a gente tem que prestar atenção. A própria arma muitas vezes que nós temos. E aí você vê situações acontecendo dentro da igreja. E aí você não entende, sabe por quê? Porque Satanás nos eleva dentro da casa dele, o mais alto ponto da igreja. Não estou falando só de pastor não. Quando nós somos crentes soberbos, rebeldes, situações que acontecem, ele te eleva, e depois ele dá com uma, ele puxa com 2. Isso acontece. A gente tem que fazer igual João Batista. João capítulo 3, versículo 30. Quando ele viu Jesus vindo do Jordão, ele falou: é necessário que ele cresça e eu diminua. Aleluia! Jesus tem que crescer através da tua vida, da nossa vida. Primeira coisa, João estava bombando, João Batista, cheio de gente, o nome de João estava repercutindo em toda Jerusalém. Quando ele viu Jesus, ele falou: agora é a vez dele, vocês vão todos para lá, ó. É necessário que Jesus cresça, agora eu tenho que sumir, eu fiz a minha parte. Aleluia, Jesus tem que aparecer mais do que você, mais do que eu. Nós, tudo que a gente faz, faça tudo para a glória do Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Tudo para a glória dele, meu irmão. Você foi feito para a glória de Deus. João entendeu isso, ele entendeu que ele foi feito para a glória de Deus. Ele estava bombando, preparando os caminhos do Senhor. Quando ele viu, ele falou: tem que sair de cena, apesar de já ter uma multidão do meu lado. Agora é Jesus que tem que operar. Tem hora que você e eu temos que sair de cena, meu irmão. Sai de cena e deixa Jesus atuar. Sai de cena, deixa o Espírito Santo te levar para o deserto, porque no final é promoção. Sai de cena, porque é melhor dar do que receber, meu irmão. A gente tem que mortificar a carne para que Jesus apareça. O próprio João Batista, ele fala isso lá em João 3,27. João Batista, ele falou: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Quando ele falou isso, ele entendeu que o tempo dele estava acabando do ministério, e que Jesus recebeu do céu alguma coisa. Então, ele tinha que sair de cena. Ele não podia mais continuar. O contexto do quando você lê é isso. Mas eu queria ver isso de uma forma espiritual. Eu quero passar isso para você. Eu vou terminar aqui. Presta atenção. Quando ele fala isso, João 3,27, joga na tela aí. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, diz: um homem não pode receber coisa alguma. Na tua versão vem dizendo assim: um homem não pode receber coisa se do céu não lhe for dada, né? Aqui fala, né? Não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Presta atenção, você e eu que somos homens, você que é mulher de Deus, só recebe as coisas que Deus der. O diabo vai te oferecer alguma coisa, amado. Presta atenção, um homem de Deus não recebe coisa alguma se não vier do céu. Analisa a situação, veja. Você sabe que, amado, tem tanta gente às vezes abraçando coisa que parece ser bênção e é maldição. Presta atenção, seja pleno do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Pede a Deus, Deus discerne o caminho para eu não errar. Nem tudo é para você ir, nem tudo é para você aceitar.
A gente não pode aparecer. Tem coisa que o diabo dá também, meu irmão. Tem coisa que Deus dá e tem coisa que é o diabo que dá. Está entendendo o que eu estou falando aqui? E a Bíblia termina tremendamente no versículo 14, fala que Jesus, no poder do Espírito Santo, olha aí, ó. Então Jesus retornou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Passa pelo deserto pleno, aleluia, e seja liberado poder através da tua vida em nome de Jesus. Receba essa noite em nome de Jesus, meu irmão. Receba a presença do Espírito Santo. Deus quer atuar através da tua vida e ninguém vai parar isso, em nome de Jesus. E quem crê dá glória a Deus. Recebe de Deus. A Bíblia fala que Jesus começou a ensinar, começou a curar, começou a fazer coisas grandes. Tenha essa mentalidade, pensa grande. Eu estou passando por esse momento de luta, mas eu sei que do outro lado, aleluia, a minha vida vai fazer uma diferença tremenda na vida de pessoas. Deus vai me honrar, aleluia. A Bíblia fala que começou a passar a fama de Jesus para tantos lugares. As pessoas vão olhar para você e vão ver, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, aleluia, está fazendo a diferença em Jardim América, em Vigário Geral. E quem toma posse disso, dá glória a Deus. Toma posse disso, meu irmão. É necessário que ele cresça e você diminua. Nós fomos feitos adoradores para a glória do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pega essa palavra, recebe isso. Vamos ficar de pé. Eu vou parar por aqui. Recebe isso. Entenda como Satanás trabalha. Você está aí hoje em pé, durinho, recebendo. Ele vai esperar 40 dias, sei lá. Vai ver o momento que você está mais fragilizado. Vai tirar as tuas armas. A gente tem que estar atento. O que te preenche vai falar mais alto. Aquilo que você fortalece mais é o que vai te destacar, vencer ou não. Depois ele muda, ele apresenta as três coisas. Procura mudar a tua identidade. A queda é uma fração de tempo. Ele procura te elevar, às vezes dentro da igreja. Não é só no mundo não. Você tem que discernir como você está sendo elevado no mundo e como você está dentro da igreja. Ele atua nos dois pontos. Mas aquele que passa, a glória vem a ser do Senhor. A Bíblia fala, aleluia. Jesus falou, quando Satanás falou para ele pular, que dá ordem aos anjos a teu respeito, usou a própria Bíblia. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus, aleluia. O que está escrito, saber